Fala nação, é nós de novo para mais aprendizado, animais, mais exercícios, mais coisas para você testar. Então dessa vez a gente vai fazer um exercício que chama IMC, que é o famoso Índice de Massa Corporal. Léo, o que você está falando? Eu não sei o que é isso. Gente, o IMC é bem simples. Se você quiser saber mais, você pode colocar IMC no Google. E aí ele fala aqui, enfim, tem várias ideias e etc, etc, etc. Mas o importante é que você tem que saber que é um cálculo assim de massa corporal de acordo com a sua altura e seu peso, né? E aí você faz um cálculo aqui e você é categorizado em faixas, né? De abaixo do peso, peso normal, sobrepeso, obesidade 1, 2 e 3, tá bom? Então a gente vai aprender a fazer uma calculadora de IMC bem rápido, mas como uma brincadeira para fazer, né? Claro que já existem as calculadoras de IMC, mas você vai poder ter a sua aí, beleza? Então a gente vai usar isso aqui também para fazer. Então, sem mais demoras, como é que a gente faz? Primeiro a gente precisa pegar a altura e o peso da pessoa. Então a gente vai colocar assim, ó, peso, e a gente vai colocar assim, o peso ele pode ser um número com vírgula. Então a gente vai colocar o float, que o float é número com vírgula, e dentro a gente vai colocar um input. Digite o seu peso. Então lembra, o input ele pega o que a gente digita em formato de texto, e o float ele tá pegando isso que a gente digitou em formato de texto e tá transformando num número com vírgula, que é o que a gente quer no caso de peso. Digite seu peso em quilos, vamos colocar assim, né? Que depende da unidade. E aqui eu vou colocar altura, né? Que é outra coisa. Então a mesma coisa, ó, float input, digite a sua altura em metros, tá? Porque no no cálculo do IMC a altura tem que ser em metros, né? E o peso tem que ser em quilos, beleza? E aqui eu já vou fazer o cálculo do IMC, ó. O IMC basicamente a gente pega o peso e a gente divide pela altura ao quadrado. Então eu vou colocar assim, altura vezes altura. Toma bastante cuidado, ó. Eu quis colocar entre parênteses aqui, porque a gente tem que tomar cuidado com a ordem. Se a gente colocar sem parênteses, a gente pode causar um problema, que é o quê? Ele primeiro ia fazer o peso dividido pela altura e multiplicaria pela altura. E não é assim que a gente quer fazer. É peso dividido por altura vezes altura. É peso dividido por altura ao quadrado. Essa é a fórmula do MC. Ah, Léo, por que a fórmula do MC é assim? Ah, não sei. Aí você tem que procurar lá. Eu não sou eu que inventei essa fórmula aí. Mas vamos só dar print aqui para ver se já deu um resultado de MC. Vamos colocar o meu peso. Eu vou colocar mais ou menos o meu aqui. 80 quilos e altura 1,83. Então eu tô 23,88. Então deixa eu só dar um espaço aqui, tá? E beleza, aí já temos o valor, é bem simples, bem rápido, falei que ia ser tranquilo, mas a gente vai colocar essa tabela aqui para ficar legal, ó. Então vamos fazer assim, ó, de acordo com a tabela, com os valores. Então, pra gente saber qual que ele tá aqui, a gente vai precisar fazer um condicional. Então a gente vai fazer assim, ó. Se o IMC é menor que 18,5, né? A gente vai colocar um print. E como é que é o nome do print? Abaixo do peso. Abaixo do peso, tá? Aí aqui a gente vai colocar um elif. Qual que é a ideia do elif? É o seguinte, ó. O primeiro ele vai testar se o IMC está abaixo de 18,5. Se ele está abaixo de 18,5, ele já vai colocar abaixo do peso. Se ele não está abaixo de 18,5, quer dizer que ele está acima de 18,5, ou seja, eu vou testar para ver se ele está nesses outros. O elif, ele deixa essas duas coisas conectadas. Então, aqui nesse elif, se ele chegar aqui, se ele for fazer essa comparação, eu já sei que o primeiro é mentira, porque senão esse primeiro já teria dado certo e o elif aqui nem executaria. Então, o if é o se e o elif é se não, se aquele está certo, eu faço o if. Se não, eu faço o próximo. Se não, se eu faço esse aqui, tá certo. Aí eu posso ficar colocando vários elipses. Então, caso qualquer coisa em cima dele já esteja certo, ele vai acabar. E se não tiver, ele vai testando o próximo. Então, por exemplo, aqui eu posso colocar assim, ó. Menor que 25. Tá? E aí eu posso colocar print. Aí você fala assim, nossa, Léo, que legal isso. Não precisa ficar colocando entre 18 e 25. Porque aqui eu já testei se ele está abaixo de 18,5. Então ele só vai testar aqui caso ele for maior que 18,5. E aí como eu sei que é maior que 18,5, ou seja, ele já é maior que 18,5, eu só preciso testar para ver se ele é menor que 25, para ver se ele está na faixa do peso normal. Tá? Então, peso normal. Vamos testar aqui só para ver novamente, ó. Vamos colocar
uma pessoa com IMC bem baixo, por exemplo, peso bem ridículo, assim, vou colocar um peso 20 quilos e a altura 2 metros, só para não existe nenhuma pessoa assim até onde eu saiba, mas apareceu aqui abaixo do peso. Basicamente eu fiz um cálculo aqui, eu vou dar print no IMC só para a gente ficar vendo o resultado que vai dar para ver se está certa a categoria. Então eu vou colocar aqui, ó, peso, de novo, peso 20 quilos e 2 metros de altura. Então deu 5, que é abaixo do 18,5, então deu certo. Agora eu vou colocar o meu, que ficou aqui dentro da segunda categoria, então 80 quilos e 1,83. Tá, então, ó, 23,88, peso normal. Então deu certo, tá? Então eu posso continuar aqui, agora que você já entendeu a lógica, é bem simples de fazer os outros, ó. Menor que 30 é sobrepeso, tá? Sobrepeso. E eu já vou fazer os outros aqui, ó. Elif, IMC menor. Qual que é a próxima? 35, obesidade grau 1. Opa. Oi, meu Deus. Só finalizando aqui. Obesidade grau 1. Tá? Aí eu vou copiar. Opa, aqui eu tinha esquecido os 2 pontos, por isso que ele reclamou. Aqui eu vou copiar e colar só para fazer mais rápido, para eu não precisar ficar digitando obesidade grau 1 de novo, 2 e 3. Então o próximo é 40, tá? 35, 40 é obesidade grau 2. E aqui, na verdade, eu não vou colocar elif, eu vou colocar um else, tá? Aí eu vou explicar qual que é a lógica disso tudo para você. Então aqui é 3 e aqui é 2. Então vamos lá, como é que ele... Vamos ver ao todo como é que ele tá. Se ele for menor que 18,5, vai aparecer isso. Então veja, como eu coloquei elif, ele só vai executar esses daqui de baixo, ó, só vai executar caso o primeiro tenha sido mentira, tá? Porque se o primeiro for verdade, ele vai executar isso aqui, nem vai executar o de baixo. A gente já testou isso, né? Então o elif, ele junta, todos eles estão juntos, né? Um depende do outro. Então, por exemplo, se eu colocasse só if aqui, ó, vários ifs, não daria certo. Quer ver? Eu vou até te mostrar. Se eu colocasse só if, um tá independente do outro. Então, o que vai acontecer? Se eu digitasse deixa eu ver qual, por exemplo, aquele primeiro lá, ó, 20 quilos e 2 metros, tá vendo? Ele apareceu os dois, por quê? Porque assim ele vai testar os dois, ele deu certo nesses dois. Ele vai testar os dois porque se eu coloco só if, quer dizer que um é independente do outro. Mesmo se um for verdade ou mentira, eu vou testar o segundo, sabe? Então não é isso que a gente quer. Por isso que eu coloquei vários elifs aqui, porque a gente torna um dependente do outro. Então, se o primeiro for verdade, ele não vai testar os de baixo, né? E aí segue a correntinha. Se o segundo for verdade, ele não vai testar o terceiro, nem o quarto, nem nenhum para baixo, né? Então, por isso que ele só vai testando e ficou simples aqui o jeito de colocar. E o último é o else. O else é se nenhum desses for verdade, quer dizer que ele é maior que 40, que é basicamente o que está falando aqui, ó, maior ou igual a 40. Por isso que eu não preciso colocar um elif e MC, um elif e MC maior que 40. Eu coloquei o else, que é qualquer outra coisa. Então, se ele não é menor que, não é nenhum desses for verdade, obviamente ele é maior que 40, então eu posso colocar else sem condição. E aí a gente pode testar alguns aqui, né? Eu vou colocar uma pessoa 95 quilos e 1,80 m. Aí, ó, ficou 29,32. Seria bom se ele tem que ficar aqui sobrepeso. Deu certo, é menor que 30. Vamos colocar um maior aqui. 110 quilos e 1,80 m. Aí, ó, 33,95. A gente quer que ele fique aqui, ó, obesidade grau 1. E é isso aí, vamos colocar uma pessoa maior. 150 quilos e 1,50 m. Aí coloquei um valor bem alto, né? Deu 66, obesidade grau 3. E é isso, gente. É isso. Basicamente, terminamos um exercício de IMC. Espero que isso tenha ficado claro para você, que não tenha ficado muito complexo. Mas é legal da gente fazer esses exercícios pra gente dar uma testada nessas coisas de condicionais. Esse negócio às vezes confunde muitas pessoas. Então só lembre que se você ficar usando vários ifs um depois do outro, quer dizer que um não depende do outro. Significa que todos podem ser verdade, todos podem ser mentira. E não interfere, por exemplo, se eu executei um, se o próximo vai executar ou não. Que é o que eu te mostrei ali. Mas quando a gente coloca o elif, a gente está grudando eles. Então a execução dos de baixo depende do se o de cima for verdade ou não. Então, se o de cima for verdade,
ele vai ser verdade e ele nem vai executar os testes dos de baixo, mas se o de cima for falso, aí ele vai executando o próximo. Ah, esse é falso ou verdadeiro? Falso, então executa o próximo. E por aí vai ficar tipo uma cadeiazinha de execuções, e nesse caso era exatamente o que a gente queria. Então espero que tenha ficado claro, espero que tenha ficado gostoso, espero que você esteja aprendendo, gostando muito dos vídeos, e é isso aí, até a próxima.